Olá, olá, pessoal do nono ano. Espero que estejam todos bem por aí. Estamos começando mais um vídeo e esse vídeo é de retomada de conteúdo para a sua avaliação bimestral agora do quarto bimestre. Eu já dou uma dica para você: pega papel, caneta, livro, assista o vídeo fazendo o seu resuminho que vale ponto na prova, 0,40, 10% do valor da prova. Então, estude último bimestre, se tudo der certo, última atividade valendo nota e você passar de ano. Então, vamos lá. O que vai cair na sua prova é o capítulo 11, chamado Nova República. E nós estamos falando do Brasil. Sem mais delongas, vamos lá para essa nova república. Por que nova república? Ah, porque já houve uma outra república antiga. Sim, mas de onde estamos vindo? Da ditadura militar. Então, na ditadura militar se entende que não é um governo republicano porque o povo não participa. República significa coisa pública, coisa de todos. Se você não tem participação política, então não é uma república. Então, nós vamos começar esse capítulo falando dos anos 1985 em diante até o segundo governo Dilma e o finzinho ali, o último capítulo do livro, só traz que próximo governante foi Michel Temer, tá bom? Isso em 2016 a 2018, Michel Temer. Mas então a gente vai de 1985 até 2016, Nova República. Por que redemocratização? Democracia é um tipo de governo onde as pessoas participam politicamente e, já que tínhamos uma ditadura militar no Brasil, não havia participação popular. Com isso, redemocratizar. Nessa redemocratização vai acontecer um processo que os militares chamaram de lento, gradual e seguro. O que significa isso, esse processo lento, gradual e seguro? É um projeto de fazer uma transição saindo da ditadura militar para um presidente que seja civil, porém que não mudasse muita ordem para quem o governo estava governando nos anos dos militares. E os militares vão fazer de tudo para que esse governo tenha essa transição e esse aspecto que eles defendem, não que os militares defendem, mas que a burguesia brasileira defende, e agora seria mais interessante para a burguesia o fim do regime militar. Então, algumas coisas aqui foram feitas dentro desse processo lento, gradual e seguro. Primeiro ponto aqui colocado: pacote de abril, medidas lá impostas por governo militar em 77, Ernesto Geisel, para reduzir o poder da oposição no parlamento. Dessa forma, o que é a oposição? São as pessoas que pensam diferente, votam diferente. Então, tiraram algumas pessoas e colocaram pessoas, ou indicaram pessoas de suas confianças, que assim ficava mais fácil as votações. Rejeição pelo Congresso da emenda Dante de Oliveira, que pediu o retorno da eleição direta. Então, em 83, sai o pedido e que as eleições fossem diretas já em 85 e o Senado não aprovou isso, tá? O Congresso não aprova. Algumas medidas de abertura do regime, agora sim algumas. A emenda constitucional 11 de 1978, revogando os atos institucionais, que era a forma que os militares governavam. O fim da censura prévia à imprensa, então agora manifestação, entre aspas, livre, artísticas e de imprensa. Restabelecimento do pluripartidarismo, porque na ditadura militar tinha apenas dois partidos, o MDB e o Arena. Então, oposição e situação, tá? E então, aqui nós temos alguns movimentos. Mais uma coisa, lei da anistia de 1979. Essa lei foi importante para os militares porque anistia significa limpar a ficha de uma pessoa criminalmente falando, tá? Você anistia a pessoa, você perdoa os crimes da pessoa. E aí, no finalzinho do governo militar, a gente vê aqui também uma alta da inflação. Então, o preço generalizado dos produtos, esse governo já estava ficando desgastado. Então, são diversas questões aqui no fim do governo militar para essa abertura ser
efetivada, tá? Além de tudo isso que a gente citou, tem o povo nas ruas, um movimento muito importante que vai ser conhecido como Diretas Já, desde 83, que é o povo nas ruas exigindo eleições para presidente da República, tá? Logicamente, não deu certo, a tentativa era aprovar a lei ou a emenda Dante de Oliveira e os militares não aceitaram e as eleições de 85 foram de forma indireta. O que são eleições de forma indireta? Eleições em que o povo não vota, e sim os próprios parlamentares. Mas o povo continuou indo às ruas. Olha aqui uma imagem de cima, uma fotografia, né, da quantidade de pessoas, cerca de 300 mil pessoas no aniversário da cidade de São Paulo, feriado 25 de janeiro, cerca de 300 mil pessoas nas ruas. Imaginem isso, 300 mil pessoas, é muita gente, né? E aqui, 16 de abril, cerca de 1.500.000 pessoas, também pela Diretas Já. Quando a gente tem, então, essa eleição, vem uma eleição indireta e os parlamentares escolhem aí Tancredo Neves, que vence as eleições, e seu vice é José Sarney. Como a gente conversou em aula, Tancredo Neves morre antes de assumir o governo e quem assume a presidência da República, então, é José Sarney. Me desculpem o bocejo, é que esse horário já tá tarde para mim. Então, em março de 85, Tancredo Neves fica doente, morre em 21 de abril de 1985, e José Sarney foi o governante do estado do Maranhão, era vice de Tancredo Neves e assume o governo brasileiro. Dentro disso, a inflação do ano chega a quase 250%. 250% inflação, lembrando então, alta do valor dos produtos. Em fevereiro de 86, qual é a ideia de conter a crise? Criar um novo plano e começar a alterar a moeda, né? O cruzado, e aí a gente vai conhecer algumas questões. Os preços de todos os produtos comercializados aumentavam no país, mas o salário não aumentava tanto, mas chegou a atingir 20%. Plano Cruzado fracassou e os novos pacotes foram lançados, então o Brasil começa a trocar de moeda. O mandato termina com 85% de inflação ao mês. Tá ruim, mas tá bom, porque a gente saiu aqui de um número muito maior. Cadê onde que estava lá? Os 250 para 85. Diminuiu, né? Então, vamos para o próximo governo. Só que uma coisa muito importante no governo Sarney é que era necessário escrever uma nova Constituição. Ele foi o presidente responsável por reunir pessoas, que a gente vai chamar de Assembleia Constituinte, e vai se criar uma nova Constituição que vai ficar conhecida como Constituição Cidadã. Por que vai ficar conhecida como Constituição Cidadã? Porque vai ter participação social. O que significa essa participação social? Indígenas sendo escutados, pessoas pretas sendo escutadas, mulheres sendo escutadas, então pessoas de diversos âmbitos sociais sendo ouvidos para que essa lei fosse escrita. Por exemplo, no artigo 1, o primeiro, né, já está dizendo que todo poder emana do povo, né? Então, o artigo 1º da Constituição já coloca a participação popular como importante, assim como também indígenas e quilombolas tiveram direito a ser escutados, e a partir dessa proposta foi dada a ideia de demarcação dos seus territórios, tanto dos quilombos quanto de aldeamentos indígenas. No caso das mulheres, o maior exemplo que nós temos aqui que vai entrar na lei é a Lei Maria da Penha, que a gente vai ver nas próximas páginas, né? Mas aqui, ó, na questão do trabalho, jornada
semanal reduz, licença maternidade amplia para 180 dias, paternidade de 5 dias, equiparação dos direitos dos trabalhadores rurais aos urbanos, livre associação sindical, direito à greve, que não havia anterior, aviso prévio proporcional, 13º salário para os aposentados, agora no âmbito social, indígenas e quilombolas com direito à preservação de cultura e demarcação de suas terras, igualdade jurídica entre homens e mulheres, criminalização do racismo, também muito importante dentro das pautas das pessoas minoritárias que foram escutadas, proibição da tortura, fim da censura e liberdade de expressão artística, voto facultativo para analfabetos, facultativo também para todo brasileiro acima de 16 anos, proteção ao consumidor, que 3 anos depois resultou no Código do Direito do Consumidor. E aí, no âmbito econômico, o monopólio do Estado para exploração de recursos minerais como ouro, ferro, mas também jazidas de petróleo e gás natural. A gente sabe que isso aqui não está sendo respeitado, né? O monopólio por conta que já há privatização. E aí a gente vai falar de alguns governos que são neoliberais, né? Começando com o Fernando Collor de Mello. Mas antes disso, as mulheres também aparecem na Constituição, com a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, tá? Isso em 2006, né? Conhecida como Lei Maria da Penha. E já temos avanços aí no processo, né? Como a lei do feminicídio e diversas outras questões que são trazidas no âmbito das mulheres. Enfim, eleições diretas para presidente da República, 1989, primeiro presidente da República eleito pelo voto popular, Fernando Collor de Mello, que vence Luiz Inácio Lula da Silva nessa questão. Tá aqui a imagem do debate presidencial de 89, e eu preciso lembrar vocês da participação e do interesse da mídia burguesa em financiar e fazer propagandas para Fernando Collor de Mello. Lula, naquela altura, representava uma ruptura muito grande com o que estava posto, então a burguesia nacional se posiciona e financia o governo de Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello impõe uma proposta, né, neoliberal para o seu governo, que significa um governo de privatizações, para também auxiliar aqueles que investiram na sua campanha. Só que o Fernando Collor de Mello vai ter um governo muito breve, porque ele coloca como sua esposa, ou como ministra da Fazenda, sua esposa, Zélia Cardoso de Mello, e eles têm uma ideia ali no Ministério da Fazenda de bloquear a, ou o dinheiro da população, né? Confiscando a poupança das pessoas. E dessa forma, esse dinheiro bloqueado, o povo vai para cima do governo. E a ideia não era só ficar com esse dinheiro, era devolver, né? Seria devolvido aqui, ó, em até ou após 18 meses. Porém, esse bloqueio nas contas bancárias de pessoas e empresas com valor acima de 50 mil cruzados pegou muito mal para o governo. E dessa forma, desgastou muito seu governo. Mas não foi por isso que ele saiu. Logicamente que isso tem um peso muito grande. Um de seus assessores, né, seu irmão Pedro Collor, denunciou por participar de um grande esquema de corrupção envolvendo o governo e alguns empresários na época. O tesoureiro, que era quem cuidava da sua campanha, um cara chamado Paulo César Farias, ele recebia propina de empresa, facilitava a liberação de verbas e ele depois contra o governo. E aí, apertado por essa situação, Fernando Collor de Mello renuncia o cargo de presidente da República, mas não somente isso. O impedimento da sua candidatura estava correndo por fora por justiça e ele foi colocado como impeachment. Então, ele é colocado como o primeiro governante brasileiro, né, presidente da República, a sofrer um impedimento.
governando. Isso mais tarde vai acontecer com Dilma Rousseff no ano de 2016, que a gente vai ver no finzinho aqui. Bem, se o presidente é impeachmentado, assume seu vice, nesse caso o vice é o senhor Itamar Franco. Nosso livro não fala muita coisa de Itamar Franco, a não ser que no ano 1993, já no começo do seu governo, ele nomeia Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. E por que que o livro dá uma importância muito para isso? Fernando Henrique Cardoso, ele entra com um projeto econômico para o Brasil, né, como ministro da Fazenda, e ele cria um plano chamado Plano Real. O Plano Real é colocado em prática em 1994 e a partir desse momento um real passa a valer $1 estadunidense. É isso mesmo que você está ouvindo. R$ 1 igual $1. Isso em 1994. Isso faz com que a inflação brasileira se organize um pouco e também faz com que Fernando Henrique Cardoso fique muito popular, se candidate e no ano de 1994 ganha as eleições e assume como presidente da República em 1995. O seu governo vai para o lado da privatização, portanto ele é um neoliberal, muito do inteligente. Ele, só para você pegar aqui alguns pontos que ele privatizou: telecomunicações, mineração e siderúrgicas, né? Então, o que estava garantido pela Constituição lá, de só o governo estatal minerar, ou até mesmo agora em relação ao petróleo, isso caiu abaixo dentro do governo neoliberal do senhor Fernando Henrique Cardoso e vem seguindo nos governos adiante, tá bom? Fernando Henrique Cardoso também criou a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que são as leis da educação, que está em algum lugar aqui, ó, Lei de Diretrizes e Bases, LDB, e também foi ele que em 1998 lançou o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que hoje é o vestibular que as pessoas, né, e vocês em breve vão fazer para entrar nas universidades federais, tá? Aqui a polêmica sobre as privatizações, né? Os defensores e aqueles que criticam, porque eram empresas que geravam riqueza para o Brasil, né? Ele também criou o projeto de reeleição e ele é o primeiro presidente a ser reeleito, tá? Então aqui reeleição de Fernando Henrique Cardoso, também novamente contra Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui pega empréstimos com o Fundo Monetário Internacional para concluir o seu segundo governo. Aí sim, 2023, quarta eleição seguida que Luiz Inácio Lula da Silva disputa, essa ele vence. E aí ele também vai aproveitar a lei que o Fernando Henrique Cardoso criou e vai se reeleger. Então ele vai governar 2 mandatos. Vou chamar aqui de Lula 1 e Lula 2. E também depois Dilma 1 e Dilma 2, assim como pode ser com o Fernando Henrique Cardoso também. No governo Lula 1, houve um crescimento e valorização das exportações agropecuária e minerais. Isso fez com que a economia brasileira melhorasse significativamente, porque aumentou a importação, fazendo com que mais dinheiro circule dentro do território nacional, tá? Também teve aumento significativo dos salários. É importante quando a gente fala aumento de salário, para ser aumento, ele tem que ser acima da inflação, porque se o que a gente tem é o mesmo valor da inflação, vamos supor, a inflação do ano de 2024 foi 11% e o seu salário aumentou em 11%, não foi aumento real, foi um reajuste. Você não perdeu o poder de compra. Agora, se a inflação é 11% e o seu salário aumentou 15%, você teve 4% de aumento real. É importante sempre a gente ter consciência disso como trabalhador.
Então, aumento significativo dos salários, diminuição dos impostos, então isso faz com que o trabalhador tenha mais poder de compra, e com isso aconteceu também a diminuição do desemprego, porque mais pessoas trabalhavam, porque com menos impostos, mais empresas vinham para o território nacional, aumentando o fluxo de trabalho. O Brasil também se aproxima de grupos importantes, como isso no Lula 1, né? Como o Mercosul e a criação dos BRICS e a aproximação de países subdesenvolvidos também, para que se fortalecessem, como é o caso de alguns grupos econômicos, né? Então, programas sociais e políticas afirmativas. No Lula 1, a gente tem aqui alguma, pouca coisa, mas no Lula 2 a gente tem aqui Bolsa Família e políticas afirmativas, como 50% das vagas em universidades para pessoas periféricas, pretas, pardas e indígenas, né? Também foi no governo Lula 2 que foi paga a conta com o FMI, criada lá no governo Fernando Henrique Cardoso, e também para uma política para a burguesia, liberando créditos a partir do BNDES. BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento. Então, é o governo investindo, emprestando capital para que surjam novas empresas, acreditando que haverá um retorno a partir da mão de obra, que aumentará, o desemprego diminuirá e o dinheiro circulará em território brasileiro. Lula acaba mais um governo com a como que se diz, popularidade alta, e ele elege sua próxima pessoa, que é Dilma Rousseff, que também é reeleita. Então, Dilma 1, Dilma 2. Primeiro, Dilma 1 deu continuidade aos governos ou às propostas do Lula e criou alguns projetos sociais também. Como Minha Casa Minha Vida e o programa Mais Médicos, aqui ó, Mais Médicos, aqui Minha Casa Minha Vida, e continuidade ao governo do Lula nos programas sociais, tá? No seu segundo mandato, ou na verdade ali já, ainda no primeiro, mas ela ainda conseguiu superar. No ano de 2008, começa uma crise muito forte mundial, bate no Brasil com rebote ali nos anos 2010, 2011 e pega muito forte no Brasil em 2013, no governo Dilma. E aí o povo vai à rua, as jornadas de julho de 2013 se tornam algo muito maior, ela consegue se reeleger em 2013 para 2014, porém ela não consegue se manter, e é dentro do seu governo Dilma II que vai ter a Operação Lava Jato, e ela vai se enquadrar numa lei de responsabilidade fiscal, que era algo que os governos anteriores também faziam, porém, como a Dilma Rousseff, está aqui no penúltimo parágrafo, porém, aqui ó, só para ler no livro, né? Aqui ó, os presidentes anteriores a Dilma fizeram uso desse mesmo método para equilibrar as contas, porém, como Dilma não tinha apoio da maioria do Congresso e estava com sua popularidade abalada em relação da forte oposição da imprensa iniciada com as manifestações de 2013, o Legislativo aceitou, em 2016, um pedido de impeachment contra ela. Então, Lula cometeu, Fernando Henrique Cardoso cometeu, porém, ela não tinha um diálogo muito bom ali, né, dentro do Legislativo, e o Legislativo aceitou o pedido de impeachment em 2016. Dilma Rousseff sai do governo da República Brasileira e quem assume é o seu vice Michel Temer, que governa até 2018. O Brasil no cenário internacional a partir de 88, tá? Quem se aproxima muito é o Luiz Inácio Lula da Silva, com
o Mercosul, com o BRICS, então assumindo um papel de muita importância aí, junto com a Rússia, junto com a China, né, que é o BRIC no início ali, e junto com a Índia, depois entra a África do Sul, monta BRICS, e hoje a gente sabe que o BRICS aí já está gigante. Direitos sociais estão garantidos na Constituição brasileira, e temos aí algumas pastas para indígenas, para quilombolas, como foi conversado anteriormente também, tá? E desta forma acabamos o nosso capítulo e também acabamos então a retomada de conteúdo. Bons estudos para vocês, queridos, façam suas anotações, a gente se vê em sala de aula. Abraço, até lá, bye bye.